Boa noite. Vamos dar início à sessão de posse do acadêmico eleito Ferreira Goulart. O primeiro ato deste evento é nomear uma comissão para introduzir o novo acadêmico. E esta comissão será composta dos acadêmicos Cícero Sandrone, Alfredo Bose, não sei se ele está presente. Está Alfredo Bose? Não veio. E Antônio Torres. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos e familiares de Ferreira Goulart, amigos da academia, este é o momento formal em que iniciamos esta sessão com a presença do homenageado da noite, a quem caberá precisamente falar neste momento. Peço então ao acadêmico eleito Ferreira Goulart que se dirija ao pódio para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Holanda Cavalcante, senhor acadêmico José Sarney, decano da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Domício Proença Filho, senhor acadêmico Antônio Carlos Sequim, acadêmico Merval Pereira, acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Senhoras e senhores acadêmicos, quero mencionar aqui a alegria de ter presente a minha companheira poeta Cláudia Rimsa, minha filha Luciana, minhas irmãs Conceta e Consuelo, meu irmão Newton, enfim, minhas netas, só não tenho os bisnetos, mas enfim. E os amigos todos, cuja presença me dá uma grande alegria. Minhas senhoras e meus senhores, neste momento em que assumo a honrosa condição de membro da Academia Brasileira de Letras, agradeço a generosidade dos acadêmicos que votaram em apoio de minha candidatura, aceitando-me como seu companheiro nesta casa, a que já pertenceram e pertencem nomes altamente significativos da nossa literatura e da nossa história cultural. Agradeço particularmente a alguns dos membros atuais que, durante anos, pela amizade que a eles me liga, insistiram incansavelmente para que me candidatasse à ABL
como Eduardo Portela, José Sarney, Antônio Carlos Sequim, Cícero Sandrone, Ana Maria Machado, sem contar os amigos que já se foram, como Antônio Aires, Jorge Amado e o próprio Ivan Junqueira. A quem tenho a honra, mas não a alegria, nessas condições de substituir. Aproveito a ocasião para pedir a todos desculpas por tanto ter me esquivado à sua paciente generosidade. Mas isso é passado. E como minha vida tem se caracterizado não pelo previsível, mas pelo inesperado, ao decidir-me pela candidatura a que nunca aspirei, não fiz mais do que agir como sempre agi, ou seja, optar pelo imprevisível. E por isso mesmo aqui estou, feliz da vida, uma vez que aos 84 anos de idade começo uma nova aventura, tomo um rumo inesperado que a algum lugar desconhecido haverá de levar-me. Pode alguém se espantar ao me ouvir dizer que posso encontrar o novo nesta casa, que é o reduto próprio da tradição. E pode ser que esteja certo, não obstante, como a vida é inventada, em qualquer lugar e em qualquer momento algo inesperado pode acontecer. Só espero que aconteça, mas que seja uma boa surpresa. Bem, este é o meu discurso de posse que, como manda a tradição, deve falar das personalidades que me antecederam nesta cadeira, que é a de número 37, e falar também do respectivo patrono. Neste caso, trata-se de Tomás Antônio Gonzaga, autor do célebre poema Marília de Dirceu, que foi bem recebido pelos leitores da época e se mantém até hoje como uma referência antológica da poesia brasileira. Não diria que ele foi um grande poeta, mas tampouco enveredou pela falsa retórica e pelos falsos sentimentos. Sua linguagem é despojada, é uma poesia de alguém que está de bem com a vida, coisa rara nos poetas, particularmente naquela época. Gonzaga não nasceu no Brasil, mas em Portugal, na cidade do Porto, de pai brasileiro e mãe portuguesa, e morou no Brasil os 9 primeiros anos de sua vida. Voltou para Portugal e ali se formou em Direito, retornando ao Brasil em 1768, onde exerceu o cargo de juiz de fora e depois o de procurador de defuntos na comarca de Vila Rica. Ali namorou-se de uma jovem de 16 anos e de boa família, de quem ficou noivo e estava de casamento marcado quando foi preso sob acusação de ter participado da Inconfidência Mineira. Foi levado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde ficou preso durante 3 anos e depois mandado para o desterro em Moçambique para cumprir 10 anos de pena. Conta a lenda que Gonzaga viveu ali na miséria e até morrer penou com saudades do Brasil e de sua amada Marília. Mas não foi nada disso que ocorreu. Gonzaga se deu muito bem em Moçambique, casou com uma moça rica e, mesmo cumpridos 10 anos de desterro, decidiu continuar ali, onde morreu rico e bem considerado por todos. O fundador desta cadeira, ou seja, o acadêmico que foi o primeiro a ocupá-la, chamava-se Júlio da Silva Ramos, gramático e filólogo de consistente formação, diplomado em Coimbra e que, por suas qualidades intelectuais, gozou de grande prestígio no meio cultural de sua época. Foi, naturalmente, um defensor da língua portuguesa e um precursor na luta pela adoção de uma ortografia simplificada, tese essa que terminou prevalecendo. Essas e outras qualidades de Silva Ramos foram destacadas por José de Alcântara Machado, que o sucedeu nesta cadeira 37. Este foi autor de obras históricas que contaram o indiscutível reconhecimento de seus contemporâneos, como, por exemplo, Sérgio Milliet, que sublinhou a importância do seu livro Vida e Morte do Bandeirante, que, segundo Sérgio Milliet, terá sido o precursor da nova visão histórica do Brasil,
que iria se consolidar nas obras de Capistrano de Abreu e Paulo Prado, e particularmente em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. José de Alcântara Machado será substituído na cadeira 37 por Getúlio Vargas, que não foi escritor, mas uma figura de marcante significação na vida política e social brasileira. É sabido de todos que ele governou o Brasil de 1930 a 1945, período histórico marcado por mudanças e conquistas sociais, como também por sublevações e rebeliões. Esse período coincide no plano internacional com a vigência e expansão de regimes ideológicos que pretendiam substituir o regime democrático por outros autoritários e personalistas, como o regime soviético implantado na União Soviética e o nazifascismo que surgiu e se enraizou na Alemanha e na Itália. Getúlio Vargas, logo após assumir o governo, teve de enfrentar a Revolução Paulista de 1932, em seguida a intentona comunista de 1935 e a tentativa de golpe integralista 2 anos depois. Após essa última rebelião, ele implantou o Estado Novo, regime autoritário que perseguiu, prendeu, torturou e matou muitos dos seus adversários políticos. Com a derrota do nazifascismo em 1945, tornou-se inviável a permanência de Vargas no poder. Ele foi deposto, voltou para a sua cidade no Rio Grande do Sul, de onde regressaria 5 anos depois como candidato à presidência da República. Os políticos, dentre os quais o jornalista Carlos Lacerda, e os militares que o haviam conspirado para tirá-lo do poder, não toleraram a sua volta à vida política e muito menos ao governo. Pois bem, a campanha promovida para tirar Getúlio Vargas do poder agravou-se radicalmente com o atentado da Rua Tondeleiros, quando Carlos Lacerda levou um tiro no pé e um major da aeronáutica que lhe servia de guarda-costas foi morto. A consequência final da crise nascida ali deu-se numa reunião na noite do dia 23 de agosto de 1954, quando os ministros militares exigiram que Vargas se licenciasse do governo até que o atentado fosse esclarecido. Na verdade, ele estava sendo deposto. Terminada a reunião, Vargas se recolheu a seu quarto ali mesmo, no Palácio do Catete, e horas depois suicidava-se com um tiro no peito. Contarei agora um pequeno fato, sem qualquer importância, mas que foi uma espécie de sinal do que iria ocorrer naquele 24 de agosto de 1954, em todo o país. Eu morava numa pensão de estudantes, situada na Rua Buarque de Macedo, a algumas poucas quadras do Palácio do Catete. Embora não fosse um militante político, eu acompanhava com interesse o desenrolar daquela crise que tomara conta da vida nacional. Acordei muito cedo naquele dia e me dirigi para um café que ficava quase na esquina do Palácio do Catete. Da mesa em que me sentei, ouvi a conversa de outros fregueses que, sem exceção, criticavam Getúlio Vargas, acusando-o de ser responsável pelo atentado da Rua Tondeleiro. Foi quando se ouviu a característica musical do repórter Esso no rádio que estava na prateleira do café. O dono do café aumentara o volume do rádio e então se ouviu: o repórter Esso informa nesta edição especial: o presidente Getúlio Vargas acaba de suicidar-se em seu quarto no Palácio do Catete. Fez-se um momento de silêncio. Estavam todos perplexos. Foi quando alguém gritou: mataram o velhinho! Daí a instantes, todos gritavam indignados e saíam à rua em direção ao palácio. Esse fato ocorrido num boteco do Catete, no Rio de Janeiro, se repetiria por todo o país dentro de algumas horas. Aquela região da cidade estava tomada por uma multidão revoltada. O suicídio de Vargas mudou o rumo que o país tomaria. Ele impediu, com esse gesto, que seus inimigos ocupassem o poder, mantendo assim a sobrevida do getulismo, que iria sair de cena com o golpe militar de 1964. Morto Getúlio Vargas, assume a cadeira 37 o jornalista e empresário Assis Chateaubriand, que marcou a vida nacional por sua capacidade profissional, por seu caráter polêmico e, como empresário, pela vasta rede de jornais, revistas, estações de rádio e de televisão, por ele fundada, e que se estendia por todo o território nacional.
é desnecessário acentuar a influência que teve dispondo de tais meios na vida política, jornalística e cultural da nação. Assis Chateaubriand era uma personalidade que nada tinha de timidez e modéstia, não apenas nas opiniões que emitia, como nas iniciativas que tomava, às vezes fora de seu campo profissional. Exemplo disso é o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que ele criou em 1947 e que se tornou um marco na vida cultural brasileira, particularmente pelo acervo ali reunido, que o situa entre um dos mais importantes museus do mundo. Nesse acervo, há obras de mestres como Rafael e Tiziano, El Greco, Goya e Velázquez, como também de Rembrandt, Frans Hals, Delacroix, Renoir, Manet, Monet e Cézanne, além de Turner, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Modiglian, entre outros. Realmente, é quase inacreditável que, àquela altura do século XX, alguém tenha podido formar um acervo de tamanha importância artística e de tal valor econômico. Assis Chateaubriand morreu em 1968 e seu sucessor nesta cadeira foi o pernambucano João Cabral de Melo Neto, um dos maiores poetas da língua portuguesa. A sua poesia se distingue por qualidades muito particulares e pelo rigor artesanal que a torna uma expressão inconfundível na literatura brasileira. Se no seu primeiro livro, Pedra do Sono, ainda não se encontra plenamente presente o poeta que se tornará mais tarde, não obstante, já ali se percebe um modo próprio de lidar com a palavra e com as metáforas. O livro seguinte, O Engenheiro, resulta da descoberta que faz da arquitetura de Le Corbusier, caracterizada pela funcionalidade e o rigor formal. Mas é mais tarde, na psicologia da composição, que ele se entrega à realização do verso nítido e preciso, para usar suas próprias palavras. Cultivar o deserto como um pomar às avessas. Então, nada mais destila, evapora. Onde foi maçã, resta uma fome. Onde foi palavra, potros ou touros contidos, resta a severa forma do vazio. O poema seguinte, Antiode, pretende desmistificar a poesia profunda. Poesia, te escrevo agora, fezes, as fezes que és. Parece inevitável que, depois de formar da poesia essa visão negativa, o poeta tomasse o caminho que tomou. A partir de então, o assunto de seus poemas é a realidade, e, frequentemente, a realidade pernambucana, com seus rios, seus canaviais e, sobretudo, sua gente pobre, que se confunde com a paisagem nordestina, onde as usinas de açúcar, moendo a cana, mas também a vida dos que ali trabalhavam e cujo destino se confunde com a paisagem devastada pela seca e com os bagaços da cana que as usinas mastigam. No poema Morte e Vida Severina, de 1954-55, essa visão crítica da realidade social está mais explícita do que em qualquer outro texto anterior do poeta. Mas essa visão crítica vai ressurgir e explicitar-se em várias outras obras suas, como em Dois Parlamentos. Deve-se assinalar, porém, que essa preocupação social nunca se tornou exclusiva em sua obra, onde muitos outros temas são versados, mostrando a riqueza temática de sua poesia. Como as senhoras e senhores devem ter observado, não pretendo realizar aqui uma exegese da obra poética de João Cabral de Melo Neto. Apenas tento esboçar o curso que ele imprimiu a seu trabalho de poeta. A análise de sua obra poética já foi realizada com agudeza e competência por vários dos melhores críticos literários do país, entre eles Antônio Carlos Sequim. É unânime a constatação da parte desses críticos de que esse poeta dava particular atenção à construção do poema para evitar a fluência espontânea do verso, que era, na sua opinião, a negação da arte poética. Não se deve, porém, confundir essa exigência formal, essa necessidade de realizar o poema como uma elaboração consciente, anti-espontânea, não se deve confundir isso com a natureza do conteúdo poético, ou seja, com o que o poema diz,
Na verdade, a construção do verso cabralino é racional, mas o que ele diz nem sempre o é, como, por exemplo, no poema Uma Faca Solâmina. Qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que tivesse, e sempre doloroso, de homem que se ferisse contra seus próprios ossos. Ao dizer isso, lembro de uma visita que fiz ao apartamento de João Cabral, em Barcelona, quando desempenhava a função de cônsul. Ao ver que as paredes de sua sala estavam cobertas de quadros concretistas, isto é, de composições geométricas, disse-lhe eu em tom de brincadeira: «Ô, João, você podia pôr em sua sala alguma pintura menos fria, menos racional?» E ele respondeu rindo: «Cara, tem que pôr ordem em algum lugar, porque a minha cabeça é a confusão total.» Parece uma conversa sem importância, mas a meu juízo não é. O que ele disse naquele momento era pura verdade. Daí a autenticidade de sua postura em face da poesia. Nele, a construção consciente do poema não era apenas uma opção estilística, era uma necessidade profunda. João Cabral necessitava de pôr ordem na matéria contraditória de sua mente de poeta. Parece-me que a riqueza e complexidade dos melhores poemas de João Cabral derivam certamente dessa personalidade rica e complexa que era a sua, e que evoluiu para o discurso poético cada vez mais distante da clareza que marcara os poemas das fases iniciais, em que ele mesmo explicitava a necessidade da elaboração nítida e clara do verso. Em um dos seus últimos livros, A Educação pela Pedra, há numerosos poemas de difícil entendimento e de elaboração formal rebuscada, e, por assim dizer, barroca. A propósito disso, numa conversa que mantivemos em seu apartamento, já aqui no Brasil, no bairro do Flamengo, disse-lhe eu o seguinte: alguns dos poemas daquele livro me lembram Góngora. Ele riu e começou a recitar um célebre poema do poeta espanhol. Era de Eulânio, la estação florida, com del mentido, roubador de Europa, e eu me juntei a ele declamando Góngora. Contado assim, até parece mentira. Cabe-me agora falar de Ivan Junqueira, a quem tenho a honra e a dor de suceder na cadeira 37 desta casa. Dor por ter sido ele um amigo querido e honra pelo que significa na literatura brasileira de hoje, como poeta, como tradutor, como crítico literário e ensaísta. Posso garantir-lhes, e isso conforme a releitura de sua obra, que Ivan Junqueira foi um verdadeiro homem de letras, um grande conhecedor da arte poética e, sobretudo, uma pessoa que tinha, na literatura, o seu verdadeiro universo. Foi ali que ele encontrou os valores que lhe revelaram o sentido da existência. Sua obra de ensaísta abrange o estudo crítico e analítico de importantes escritores, poetas e ficcionistas. Vou aqui me ater a dois estudos críticos que me parecem exemplares, não só porque se trata de poesia da mais alta qualidade, mas também porque, nesses ensaios, examina as obras de dois grandes poetas, por ele traduzidos, Charles Baudelaire e Thomas Eliot. No estudo da arte de Baudelaire, Ivan Junqueira não se limita a examinar a arte poética do autor, uma vez que a vincula a certos aspectos biográficos que estariam na origem mesma da sua poesia. Certamente, Ivan não estabelece uma relação simples de causa e efeito entre os elementos biográficos e literários, consciente que era da complexidade da obra poética baudeleriana. De qualquer modo, aqueles fatores biográficos que mostram o menino problemático que Baudelaire foi, como a complicada relação com a mãe, de uma maneira ou de outra, influíram no trabalho literário do poeta. Se o exame desse problema já é por si instigante, a revelação da matéria temática inovadora faz desse ensaio um trabalho substancial e revelador do crítico de poesia que foi o nosso saudoso companheiro. Como não poderia deixar de fazê-lo, Ivan, naturalmente, se refere à natureza inovadora da obra poética de Baudelaire, consagrada por figuras como Paul Valéry, que o considerava o fundador da poesia moderna,
ao afirmar que sem a sua poesia, Verlaine, Rimbaud e Mallarmé não teriam escrito o que escreveram. Ivan, no final do estudo, afirma: quase sempre mal lido, mal compreendido e mal traduzido, Baudelaire chega ao Brasil na última década do século XX pelas mãos dos simbolistas. Os parnasianos, à exceção de Bilac, que lhe parafraseou o poema A Caldeira, pouca atenção prestaram aos poemas de As Flores do Mal, que nenhum interesse despertou entre os modernistas. O outro ensaio de Ivan Junqueira, que escolhi para ressaltar suas qualidades de crítico literário, intitula-se Eliot e a Poesia do Fragmento, em que ele nos revela a riqueza poética e a complexidade desse grande escritor anglo-americano. Este estudo crítico difere do anterior sobre a poesia de Baudelaire, não apenas porque se trata, naturalmente, de outro grande poeta, mas também porque Eliot, com sua poética do fragmento, reinventa o poema moderno, incutindo-lhe um novo modo de construí-lo pela junção inesperada de fragmentos de outros poemas e de outros poetas, mas também pela mestria como os articula para surpreender-nos com uma nova visão de mundo inusitada e comovente. No entanto, se nos comove, não é fazendo-nos reviver momentos já vividos, e sim por nos colocar diante do inesperado, ainda que revelador de nossa humanidade. No propósito de abranger os diversos elementos, sejam estilísticos, sejam referenciais, contidos na obra poética de Eliot, Ivan nos revela desde a influência primeira por ele bebida em Jules Laforgue, como a outras tantas advindas da leitura de Dante, Virgílio, Milton, Heráclito, Pascal, Baudelaire, Mallarmé. Mas observa que Eliot não apenas bebeu neles, como, sobretudo, os eliotizou, o que se define como um fenômeno único na literatura. Nasce daí o método de construção do poema com fragmentos, que são, na verdade, a memória revivida da leitura e a assimilação comovida de textos que à sua vida se integraram. Para um espírito como o de Eliot, essa leitura é, ao mesmo tempo, o resgate da época mudada em palavras. De tudo isso, resulta a diversidade de técnicas que distingue a sua poesia, conforme observou Ivan Junqueira. E acentua também a importância do poema longo eliotiano, dos quais alguns se tornaram obras-primas da poesia contemporânea, como A Terra Arrasada, Os Homens Ocos e, particularmente, os 4 quartetos, que, no seu entender e da maioria dos críticos, é o ápice alcançado pelo poeta. Atrevo-me a me associar a eles e evoco um dos momentos, a meu ver, mais belo desse poema. E o tanque inundado pela água solar, e os lotos se erguiam docemente, docemente. A superfície flamejou no coração da luz. E eles, atrás de nós, no tanque refletidos. Passou então uma nuvem e o tanque se apagou. Vai, disse o pássaro, porque as folhas estão cheias de crianças, excitadamente escondidas, contendo o riso. Vai, 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 disse o pássaro. A espécie humana não suporta tanta realidade. Juntamente com esse ensaísta e crítico literário, em cujos textos se reconhece um Ivan Junqueira sensível e erudito, com amplo conhecimento da história literária e das obras fundamentais dessa história, conviveu o poeta Ivan Junqueira, em quem a paixão literária deixa de alimentar-se da leitura e descoberta da criação alheia para tornar-se a entrega total à criação própria e inventar-se ao universo poético. É difícil dizer a qual das duas paixões ele se entregou mais integralmente. Apesar disso, tendo a crer que, pelo fato mesmo do que seus poemas nos dizem, que, como poeta, é que nos mostrava quem verdadeiramente era ou queria ser, com suas perplexidades
e um certo desencanto em face da existência. Se, como ensaísta, buscava ele a compreensão objetiva das questões que analisava, como poeta, às vezes tentava ultrapassar os limites da lógica e da objetividade. Naturalmente, como acontece com frequência, os poemas iniciais de Ivan refletem a influência de outros poetas mais experientes. Neles já se percebe o poeta que está nascendo e que irá percorrer longo e inquieto caminho. Mas, por conhecer tão fundamente as questões envolvidas na criação poética, foi movido, muitas vezes, a descer a um nível em que o pensar poético põe em questão a compreensão racional da existência. Não se trata, porém, de abordar esses problemas filosoficamente, de, enfim, tentar explicá-los e compreendê-los, já que a poesia quer ser o inexplicável, a expressão do que espanta e fascina, sem ter explicação. Nesse particular, há uma das fases da poesia de Ivan Junqueira em que o som das rimas sonantes determina a formulação dos versos e do poema, sem qualquer compromisso com o discurso lógico. Assim que, guiado não pela sintaxe, mas pela fonética, provoca a superação do discurso e produz uma fala inusitada que se apoia não na lógica da linguagem, e sim no encadeamento inesperado dos fonemas. Eis um exemplo. O que se foi nem mesmo o mar apaga, porque habita e insufla suas águas, contra o marasmo das marés que baixam e sobem, mas ao termo cais não trazem, senão mensagens mortas, astrolábios, constelações de bocas devoradas, esfera similar, bússola, a esfera armilar, bússola, sem braço, neblina, solidão, o itinerário dessa viagem que jamais se acaba. Mas há outros poemas, como a série de sonetos sobre a figura poética de Inês de Castro, em que a tessitura dos versos obedece a uma reinvenção daquela figura histórica tornada poética pelo gênio de Camões. Devo acrescentar a esse propósito que outra característica marcante de sua poesia é a preponderância da temática literária nascida do convívio constante do poeta com o universo da literatura. Raramente surgem em sua produção poemas nascidos da experiência cotidiana. E, quando isso ocorre, o tema é transfigurado em matéria preponderantemente literária. Neste particular, o poeta Ivan Junqueira se identifica com o ensaísta e o crítico, como, aliás, não podia deixar de ser, uma vez que vivia permanentemente mergulhado no universo fictício da literatura. Não resta dúvida, porém, que a criação poética era a razão fundamental de sua vida de escritor. Tanto assim que, pouco antes de morrer, afirmou que pretendia dedicar o tempo de vida que lhe restasse exclusivamente à poesia. Por isso mesmo, talvez, a obra inédita que nos deixou seja um livro de poemas, intitulado Essa Música, escrito entre 2009 de 2009 a 2013. Pois bem, com alguns versos desse livro derradeiro e belo, encerro meu discurso. Não sou eu quem escreve meu poema, é ele que se escreve e que se pensa. É ele que se escreve com a pena da memória do amor e do tormento, de tudo que aos poucos se relembra. Um rosto, uma paisagem ou a intensa pulsação da luz manhã adentro. É isso. Muito obrigado. Filha. E agora vamos sentar.
Convido o senhor Ferreira Goulart, acadêmico eleito, a vir assinar o livro de posse. Peço ao acadêmico eleito, Ferreira Goulart, que permaneça cerca da mesa para receber a espada das mãos do decano da Academia Brasileira de Letras. Convido o acadêmico Eduardo Portela, acadêmico Ferreira Goulart, convido o acadêmico Eduardo Portela, por favor. São três coisas. A receber das mãos do Eduardo Portela o colar da academia. Convido a acadêmica Ana Maria Machado para fazer a entrega do diploma. E declaro empossado nesse instante, na cadeira número 37, o acadêmico Ferreira Goulart. Esta cadeira tem como patrono Tomás Antônio Gonzaga e teve como fundador Silva Ramos e como antecessores do acadêmico Ferreira Goulart, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, João Cabral de Melo Neto e Ivan Junqueira. Passo a palavra agora ao acadêmico Antônio Carlos Sequim para que faça o discurso de recepção. Acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, acadêmico José Sarney, decano da Academia, acadêmico Domício Proença Filho, acadêmico Merval Pereira, acadêmica Rosisca Dácio de Oliveira, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras esposas de acadêmicos, senhora Cláudia Rimsa, esposa de Ferreira Goulart, senhora Luciana Aragão Ferreira, filha de Ferreira Goulart e demais familiares do poeta, senhora Cecília Costa Junqueira, viúva do acadêmico Ivan Junqueira, senhoras e senhores, meus amigos e amigas aqui reunidos ou que nos acompanham na transmissão desta cerimônia pelo portal da Academia, novo acadêmico Ferreira Goulart. Outono de 1945. Na cidade de São Luís, um adolescente, nascido na Rua dos Prazeres, matriculado na escola técnica, obtém nota 9,5 numa redação sobre o Dia do Trabalho.
desenvolvendo a ideia de que exatamente nessa data ninguém trabalha. Para a nota máxima, faltou apenas meio ponto, retirado pela mestra devido a 2 erros de português. Não obstante, a partir daquele momento, estimulado pelo entusiasmo que a professora manifestou pelo texto, José de Ribamar Ferreira começou a trilhar o caminho que o transformaria, poucos anos depois, em Ferreira Goulart. Se José nasceu em 10 de setembro de 1930, Goulart surgiu 17 anos mais tarde, com um soneto, será coincidência, intitulado O Trabalho, do qual cito o verso "Deixo um rastro de luz por onde passo". Toda a vossa trajetória consistiu em perseguir e projetar esse rastro de luz por onde quer que passastes. A luz da esperança contra a sombria face de um mundo hostil. A luz da alegria contra o sofrimento. A luz da lucidez contra a treva do obscurantismo. Não por acaso, destes o título Uma Luz do Chão ao livro em que refletis sobre vossa própria poesia, assim entendida, aspas, disso quis eu fazer a minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. Quis fazer do canto a expressão desse drama, o ponto de ignição onde, se possível, alguma luz esplenderá, uma luz da terra, uma luz do chão. Ao lado do poeta que sois, convivem o dramaturgo, o ficcionista, o biógrafo, o cronista, o tradutor, o teórico e crítico de arte, o ensaísta, o artista plástico, o memorialista. Vossa vasta obra representa o cabal desmentido contra o que, há muito tempo, alguém declarou sobre a índole dos maranhenses. Cito, não há terra no mundo que mais incline ao ócio ou à preguiça. Fecha aspas. O autor dessa frase foi o padre Antônio Vieira, no ano de 1654. Há muitos Goulares num só José. Pelas limitações de tempo inerentes a esta cerimônia, circunscrevo-me a percorrer vossa produção poética, que se iniciou sob a forma de livro em 1949, com Um Pouco Acima do Chão, e que, por enquanto, estende-se até, em alguma parte alguma, de 2010. Do primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, ao seguinte, A Luta Corporal, de 1954, verificou-se um extraordinário salto qualitativo, a ponto de considerardes, com justiça, que somente na segunda obra surge, de fato, o poeta. Quando, em 2008, organizei com vossa assistência a poesia completa, teatro e prosa de Ferreira Goulart, optamos por alocar Um Pouco Acima do Chão em apêndice, considerando tal obra a manifestação de um escritor ainda incipiente. Aliás, outros importantes autores brasileiros da primeira metade do século XX expressaram idêntica reserva frente às suas produções iniciais. Mário de Andrade excluiu A Uma Gota de Sangue em Cada Poema, de 17, das poesias completas, para inseri-lo no volume Obra Imatura. Cecília Meirelles chegou ao ponto de suprimir em sua bibliografia qualquer referência ao inaugural Espectros, de 1919. Portanto, parece conveniente, para poupar futuras e severas autoavaliações, que um poeta trate logo de estrear pelo segundo livro.
A luta corporal ocupa uma posição destacada na poesia brasileira do século passado, tanto no que comporta de adeus à herança de nossa tradição lírica, quanto no que sinaliza como perspectiva da literatura a vir. Não nos esqueçamos de que, à época, vigorava o ideário da geração de 45, propugnando o retorno às formas fixas do discurso literário contra tudo aquilo que se acusava de ser os excessos modernistas. Poesia de 45, formalmente bem elaborada, de temas universais, avessa ao humor e apoiada num vocabulário nobre, impermeável, portanto, à fala cotidiana e refratária a um leque de referências próximas do homem comum. Os 7 poemas portugueses, na abertura de A Luta Corporal, constituem, ao mesmo tempo, a celebração e o epitáfio do poema limpo, em sua pureza lexical, excluído das seções subsequentes do volume, como afirmação de recusa aos padrões poéticos já cristalizados na geração de 45. Sintomaticamente, todos os 7 poemas portugueses se constroem com formas fixas, tercetos, quadras, quintilhas. Vossa insatisfação com o exercício de uma poesia com parâmetros prévios aflora no verso, cito, eu colho a ausência que me queima as mãos. Aí, eu colho a ausência que me queima as mãos, se verbaliza a consciência de que o artista se alimenta daquilo que não há, do invisível que se oculta num real sempre pouco e pequeno para a nossa fome inestancável de compreendê-lo. Um real em perpétua fuga, inacessível a deixar apenas as feridas de uma ausência, que cintila no esplendor de seu vazio. No mesmo poema, dizeis a amada poesia, aspas, mas sempre que me acerco, vai-se embora. Assim persigo-a, lúcido e demente. Caro Goulart, os poetas são, a rigor, Ulisses às avessas, aventureiros que perseguem sereias ensurdecidas e inalcançáveis. Intuem que elas, as sereias, jamais se deixarão conquistar, mas sabem também que, apesar disso, compete-lhes cantar e cantar até a absoluta exaustão do derradeiro fio de voz, conforme se lê no magnífico Galo, Galo. E cito, eis que bate as asas, vai morrer, encurva o vertiginoso pescoço, donde o canto rubro escoa. Vê-se, o canto é inútil. Os demais segmentos de A Luta Corporal testemunham vosso embate contra tudo que representasse estabilidade poética, num crescendo que culmina em roseiral com a própria desintegração da linguagem, tentativa extremada de fazer o discurso nascer simultâneo ao poema, com o risco, aí implícito, de se criar um idioma artificial na fronteira da incomunicabilidade. Cito, mu, garganto, fu, burge, mu, guelo, mu. Portanto, o poema que inventa do zero a linguagem também decreta no mesmo passo a sua morte, pela intransitividade de uma fala que é puro fulgor do significante num processo de iminente autocombustão. Essa vertente experimental, no entanto, associada em muitos poemas da obra a um criativo aproveitamento do espaço gráfico, propicia que, em A Luta Corporal, se percebam já técnicas e procedimentos que pouco depois viriam a ser incorporados e desenvolvidos pelo concretismo. Vossa aproximação com esse movimento de vanguarda
do qual vos separastes ao julgá-lo excessivamente tributário da mecanização da escrita, legou a nossas letras, em 1958, um volume de textos concretos e neoconcretos, dentre os quais o antológico Mar Azul, em que, à maneira de uma onda, o verso inicial se repete, pois uma onda nasce da outra, para logo se reelaborar, pois uma onda é diferente da outra. Do Mar Azul, atravessamos o Marco Azul, o Barco Azul, o Arco Azul, até chegarmos à claridade do Ar Azul. O epílogo do livro, Roceiral, deixava em aberto um problema: como ir além da desintegração da linguagem? Impossível prosseguir nessa via que, radicalizada, conduziria ao impasse total de um discurso na beira da não-linguagem ou do silêncio absoluto. Dialeticamente, desintegrastes a desintegração, reintegrando o signo na esfera da comunicabilidade. Surge daí o Vil Metal, coletânea de peças escritas entre 1954 e 1960. É certo que alguns vestígios da dicção de A Luta Corporal, como a atomização linguística, ainda transparecem em um ou dois poemas, mas, no conjunto, despontam novas formas e temas que encontrarão abrigo em toda a vossa obra futura. Assim, a preferência pelo verso e estrofação livres. Assim, a extrema sensorialização tátil, visual e olfativa da realidade. A pulsação lírico-amorosa e o tempero do humor, conforme se lê no texto de despedida a um apartamento partilhado com dois amigos no Poema de Adeus ao Falado 56, do qual eu cito um pequeno trecho. Meu anjo da guarda não levo, livro-me, enfim, desse que, como um cão, me protege de mim. Deixo para casa varrer e defender, e sumir sob a asa o que quer se perder. Inventário de perdas, não só a do anjo da guarda, mas a do demônio do modernismo, Oswald de Andrade, à época estigmatizado, e que mereceu, de vossa parte, o comovente Oswald morto. Curiosamente, este livro, O Vil Metal, se encerra por outro necrológio, Requiem para Goulart. De algum modo, fostes fiel a esse título, Requiem para Goulart, matando, nas produções subsequentes, o poeta refinado em prol dos sonhos da construção de uma sociedade mais justa. Refiro-me, é claro, ao período dos romances de cordel, 62 e 67, onde o imperativo da imediata e maior comunicabilidade cobrava o preço da menor elaboração estética. No exercício da poesia social, voluntariamente sacrificastes um pouco o substantivo poesia em favor do adjetivo social. Tempo de crença nas utopias coletivistas que iriam redimir a população sofrida do país. Tempos que se encerraram no anticlímax de uma ditadura que vos escolheu como uma de suas vítimas preferenciais. O viajante, Ulisses Goulart, teve então de tornar clandestino o seu canto. Em breve, o forçariam a se evadir, não das sereias, mas das sirenes e holofotes que o perseguiam e tentavam acuá-lo dentro da noite veloz. Título publicado em 1975. Livro com muitos poemas que escrevestes no exílio, abriga igualmente algumas obras-primas
de vossa vertente lírica. Talvez, em decorrência das perseguições que sofrestes, difundiu-se o lugar comum de que Ferreira Goulart é poeta político, quando, a rigor, só o fostes inteira e programaticamente na experiência do cordel. O contingente lírico-reflexivo de vossa obra suplanta, sob qualquer critério, inclusive o quantitativo, o quinhão especificamente político. Mesmo naquele período, sob o jugo da injustiça, vosso canto encontrou frestas para a celebração amorosa, fazendo às vezes confluírem no mesmo texto a experiência social e a experiência sensual. Cito: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia com seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Há outras peças de intensa celebração sensorial, a exemplo do originalíssimo Verão, em que a voluptuosa atmosfera dos trópicos vos propicia a leitura do estio comparado a um bicho que não aceita a extinção, um verão que não quer morrer, e que, mesmo em seus estertores, ainda vibra como uma conclamação à vida. Cito: a carne de fevereiro tem o sabor suicida de coisa que está vivendo, mas já perdida. Mas como tudo que vive, não desiste de viver. Fevereiro não desiste, vai morrer, não quer morrer. O vento que empurra a tarde arrasta a fera ferida, rasga-lhe o corpo de nuvens, dessangra sobre a avenida. E nesse esquartejamento, a que outros chamam verão, fevereiro, ainda em agonia, resiste mordendo o chão. Sim, fevereiro resiste como uma fera ferida. É essa esperança doida, que é o próprio nome da vida. O veio memorialístico, aqui presente em A Casa e Fotografia Aérea, passa a ocupar toda a cena no livro seguinte, O Poema Sujo, editado em 1976 e de pronto reconhecido como obra ímpar na poesia brasileira do século XX. Num fluxo ininterrupto ao longo de dezenas de páginas, em vez de retratar a nostálgica e pitoresca São Luís da infância, resguardadas ambas, cidade e infância, na redoma protetora e distanciada de um lá, esse livro-poema expressa a eclosão avassaladora de um espaço e de um tempo longínquos, mas que se tornam próximos e contemporâneos de vosso gesto de escrita. Um ontem vivenciado como se estivesse renascendo, com transbordante intensidade, no próprio momento da criação do texto. Daí a flutuação dos tempos verbais, num contínuo trânsito entre presente e pretérito. Não apenas as temporalidades se justapõem, cito, muitos dias há num dia só, também os espaços se interpenetram, cito, o homem está na cidade como uma coisa está em outra e a cidade está no homem que está em outra cidade. A densa e escura carga de sofrimento encapsulada dentro da noite veloz, aparentemente cede passo à esperança de luz contida
Na Vertigem do Dia, livro de 1980, sobretudo se acreditarmos rápido demais no título do poema de abertura do volume, A Alegria. Na verdade, um de vossos mais duros e doídos textos. Cito: o sofrimento não tem nenhum valor. Não acende um halo em volta da tua cabeça. Não ilumina trecho algum de tua carne escura. A dor te iguala a ratos e baratas, que também de dentro dos esgotos espiam o sol e no seu corpo nojento de entre fezes querem estar contentes. Na Vertigem do Dia, estampa ainda o celebrado traduzir-se. Após desenvolver-se uma série de oposições entre um eu íntimo, excêntrico, e um eu público, sociável, o poema se encerra com a sugestão de que a arte residiria não em um ou outro polo, o excêntrico ou o sociável, mas na coabitação, tensa embora, dessas metades aparentemente inconciliáveis. Cito: traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Sim, inclusive porque arte é um signo já contido no bojo da palavra parte. Quando se desconstrói a parte, eliminando-se o P inicial, ela deixa emergir de dentro de seu corpo fragmentado a inteireza da palavra arte. Barulhos, de 1987, dialoga acusticamente com Muitas Vozes, de 1999. No primeiro, Barulhos, avulta um repertório de perdas: Oduvaldo Viana Filho, Clarice Lispector, Armando Costa, Mário Pedrosa, e intensifica-se vossa vertente metalinguística, como em Nasce o Poema, relato da gênese de um texto, cujo estímulo deflagrado em 1955 só materializou-se em 1987, num testemunho de que dados imponderáveis interferem no ato criador. Também metalinguístico é o cheiro da tangerina, no questionamento da relação nunca resolvida entre os objetos e as palavras, que supostamente os representam. Na mesma direção, se insere no livro de 1999, Muitas Vozes, o poema Não Coisa, do qual eu cito um pequeno trecho. O que o poeta quer dizer, no discurso não cabe. E se o diz, é para saber o que ainda não sabe. A linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só o sabes se a comes. No prefácio de Em Alguma Parte Alguma, de 2010, pude observar, citando um pequeno trecho no prefácio que eu escrevi: poesia meditativa, sim, mas cuja alta reflexão não esconde, antes convoca a ostensividade da matéria em todas as suas dimensões. Versos de Goulart banhados de luz, em especial a das manhãs maranhenses. Versos atravessados pelos ruídos de risos e gorjeios, abastecidos no sabor de peras e bananas, aconchegados na epiderme feminina, embriagados pelo odor do jasmim. Em nossa poesia, Goulart é quem mais se destaca numa linhagem que erotiza o corpo do mundo. Infiltra-se nessa poesia uma nota de que o homem é condenado à sua arbitrária individualidade, e só lhe resta inventar, por exemplo, na arte, outras ordenações ou desordenações do real, em que a morte seja vencida, os encontros sejam possíveis e as coisas, enfim, ganhem algum sentido.
Gostaria, por fim, de endereçar essas considerações para um terreno mais pessoal, destacando os laços de amizade que nos unem. Importa destacar em vossa biografia os vigorosos princípios éticos que a norteiam e a correlata manifestação de tais valores éticos no decurso de vossa produção literária, a ponto de eu haver denominado Goulart obra-vida, um estudo que lhe dediquei, com os dois substantivos obra-vida reunidos nesse neologismo. Não vou deter-me nos percalços que enfrentastes, tampouco no desassombro e na altivez de vossa resistência frente ao arbítrio. Prefiro concentrar-me nos anos mais recentes, marcados por episódios felizes, como o recebimento da mais alta láurea dessa instituição, o Prêmio Machado de Assis, em 2005, a obtenção do título de doutor honoris causa, conferido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2010. No mesmo ano, a vossa vitória no Prêmio Camões. No dia 9 de outubro de 2014, vossa eleição para a Casa de Gonçalves Dias, chamemo-la assim, em homenagem ao patrono da cadeira 15 e vosso conterrâneo. Agora, simbolicamente, 69 anos depois, a ABL vos restitui aquele meio ponto que a professora subtraiu na redação. Aquele meio ponto que a professora subtraiu na redação de 1945. Aqui, sem dúvida, fostes acolhido com a nota máxima. Neste 5 de dezembro de 2014, respaldado por votação consagradora, assumis a cadeira 37, honrando a representação de um Estado nordestino que já contribuíra com expressivo montante de 10 escritores para o quadro de membros efetivos da Casa. Como foste jogador de futebol na equipe juvenil do Sampaio Correia, podemos afirmar que, com a entrada na academia do 11º Maranhense, a escalação do time finalmente está completa. Sinto-me particularmente sensibilizado pelo fato de sucederdes Ivan Junqueira, de quem fui amigo muito próximo antes mesmo de nossos 10 anos de convívio acadêmico, e a quem homenageastes num belo discurso. Vários elos conectam nossas 3 vidas. Ivan e eu dirigíamos a revista Poesia Sempre, quando, em 1998, nos concedestes aquela que talvez seja a mais extensa e relevante entrevista sobre vossa obra, espraiando-se por 42 páginas. Ivan foi editor da revista Piracema, quando estivestes à frente da Funarte. No ano de 2000, vosso antecessor assumiu a cadeira 37, na vaga de João Cabral de Melo Neto, outro escritor de minha particular consideração. Por fim, expresso a alegria de, nesta noite, receber o poeta que sucede ao poeta que me recebeu em 2004. O destino atou com perfeição as pontas desse triângulo, delicadamente tramado na confluência do afeto e da poesia. Em Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, declara um personagem, aspas, em tudo o rito se cumpra. Nos primórdios da ABL, todos os discursos de recepção, ditos de resposta, utilizavam a segunda pessoa do plural, o vós. Tal tradição está longe de se extinguir, pois, já no século XXI, das 15 mais recentes saudações, 8 se valeram dessa forma de tratamento. Nesse instante, porém, peço licença
para transformar vossa mercê em você e para cometer uma pequena transgressão ortográfica. Mantenho o vós, mas retiro o acento agudo e troco o S pelo Z. Quero louvar a voz, com Z, de um poeta maior que ingressa na Academia Brasileira de Letras. Com a tácita concordância de tantos confrades que lhe sufragaram o nome, despeço-me com a citação de um verso em que você proclama a vocação agregadora da palavra poética, convidando a que todos nela se reconheçam. Assim, compartilhando a alegria de sua chegada a esta casa, ouso dizer que hoje, aspas, essa voz somos nós. Muito obrigado e parabéns. Estamos chegando ao fim desta cerimônia com as palavras comoventes do Antônio Carlos Sequim, palavras de louvor e de amizade, uma amizade muito profunda, como você pode notar, com o homenageado desta noite. Antes de encerrar a sessão, quero pedir aos presentes que permaneçam nos seus lugares enquanto se retira da sala o acadêmico, que será acompanhado por uma comissão, que logo mencionei qual seja, a fim de que ele possa encaminhar-se para a sala dos fundadores, onde, dentro de 10 minutos, começará a receber os amigos aqui presentes. Convido, pois, os acadêmicos Alberto da Costa e Silva e Nélida Pinhon para acompanharem o acadêmico Ferreira Goulart à sala dos fundadores. E agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão.